Criançada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês que a gente vai dar continuidade às nossas aulas da EBD. Hoje a gente vai para a nossa última aula do módulo, realmente nossa última aula. A gente finaliza mais, onde a gente vai retratar um pouco sobre o que a gente já aprendeu, a gente vai relembrar algumas coisas, a gente vai fazer um jogo bem divertido. Espero que vocês tenham gostado de todas as aulas, espero que vocês tenham aproveitado tudo que foi passado para vocês até aqui. Dizer que foi muito especial para mim fazer parte desse momento na vida de vocês e que nós estamos juntos para o que vocês precisarem. Logo, logo nós estaremos todos lá na igreja, curtindo as nossas aulinhas presenciais. E hoje nós finalizamos o panorama do Novo Testamento. Então, aproveitem a aula e que vocês possam aprender muito. Um grande beijo. Bom, criançada, então hoje a gente vai finalizar a nossa EBD envolvendo o Novo Testamento. Hoje a gente vai recordar um pouco sobre todas as nossas viagens feitas até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse curso da EBD. Espero que vocês tenham entendido tudo que cada aula quis passar. E eu espero que vocês estejam com a memória bem fresquinha para a gente fazer para a gente poder relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, vamos recordar um pouco sobre as nossas aulas, vamos pontuar aula por aula, para vocês poderem relembrar o que foi aprendido em cada aula. Nossa primeira aula foi chamada de Nosso Salvador Chegou, que contou como foi o nascimento de Cristo, como foi também o batismo de Cristo, foi contado nessa aula. Depois nós tivemos a aula Novidades no Deserto, onde falou sobre o primo de Jesus, que era no caso o João Batista, falou um pouco da história dele, o que ele fazia. Depois nós tivemos a aula Jesus é o Campeão, onde falou sobre morte e ressurreição de Cristo. Depois nós tivemos o Vento Poderoso, onde falou sobre a vinda do Espírito Santo, que no caso foi a promessa de Cristo para os discípulos. Nós falamos sobre como foi o dia de Pentecoste. Nós também tivemos a aula Pedras e Pedras, onde falou sobre a morte de Estevão, que foi considerado o primeiro mártir na história da Bíblia. Nós tivemos também uma aula chamada Novo Começo, que nós falamos sobre a conversão de Saulo, que depois da sua conversão não foi mais Saulo, e sim Paulo. Depois nós tivemos a aula Pé na Estrada, onde falou sobre as viagens missionárias de Paulo, onde nós abordamos um pouco de como foi essas viagens dele. Sinais Secretos, nós falamos um pouco de como estava a questão da perseguição dos cristãos naquela época, como foi a prisão de Paulo, a gente abordou um pouco sobre isso. Nós falamos também, nós tivemos a aula chamada O Livro, onde tratou sobre o livro mais lido e considerado mais importante do mundo, que é a Bíblia. Nós falamos sobre a importância dele para a nossa vida. E nós tivemos nossa última aula, que foi nossa aula passada, que foi considerada o fim da viagem, que nós tratamos um pouco sobre o livro de Apocalipse, onde ele falou como vai ser a segunda vinda de Cristo, como vai ser a nova Jerusalém, como vai ser quando Jesus vier buscar a sua igreja, que no caso somos nós. Nós vimos também como vai ser lá, a questão das ruas de ouro. A gente tratou até com um vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido cada detalhezinho da aula. Então, nós tivemos essas aulas na nossa EBD do Novo Testamento. E agora, eu vou fazer com vocês um quiz sobre algumas coisas que foi debatida durante a nossa caminhada na EBD. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês saibam responder esse quiz, onde vai ter perguntas e respostas. Vocês podem estar pausando o vídeo para poder responder, se quiserem mais tempo, onde eu vou explicar cada coisinha direitinho para que vocês possam relembrar o que a gente viu e que para vocês não poder mais esquecer tudo que a gente já aprendeu e que vocês fiquem gravados com isso pelo resto da vida de vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta para vocês é: quem batizou Jesus? Nós falamos na nossa primeira aula sobre o nascimento de Jesus, nós falamos como foi que se procedeu tudo, mas nós falamos também quem foi que batizou Jesus. Quem batizou Jesus? Foi Pedro Batista ou foi João Batista?
Bom, gente, essa pergunta é muito simples, porque na nossa segunda aula a gente tratou sobre ele, que ele foi considerado o primo de Jesus e ele era João Batista. Espero que vocês tenham acertado. A nossa próxima pergunta é onde nasceu o Salvador? Nós falamos também na nossa primeira aula sobre o nascimento dele, que foi o Salvador chegou. Mas onde foi que ele nasceu? Ele nasceu em Belém ou ele nasceu em Jerusalém? Bom, a resposta é: Jesus ele nasceu em Belém. A gente viu, né, que eles seguiram a estrela onde levaram os três reis magos até o local de nascimento de Jesus, que era em Belém, que ele foi colocado na manjedoura, que ele nasceu no estábulo. A gente viu toda essa questão de como foi o nascimento dele e foi em Belém. Aí a gente tratou sobre, a nossa segunda aula foi sobre novidades no deserto. E a pergunta que eu tenho dessa aula era: qual era o alimento de João Batista no deserto? João Batista, ele anunciou a chegada de Cristo. Ele falou de Cristo para todas as pessoas e ele vivia no deserto falando de Cristo, batizando as pessoas. Mas qual era o alimento dele? Porque como ele vivia no deserto, ele não tinha aquela alimentação robusta, aquela coisa mais sofisticada. E aí, qual era a alimentação dele? Era formiga e mel ou gafanhotos e mel? Bom, a alimentação de João Batista, naquela época, era gafanhotos e mel. Ele também foi conhecido na Bíblia, ele também foi conhecido por conta dessa alimentação um pouco exótica que ele tinha, né? Ele comia gafanhotos e mel. Mas para seguir Jesus, para falar sobre Jesus, valia a pena cada gafanhotinho que ele comia, né? Então, teve a nossa aula É o Campeão, nossa aula da EBD. E a pergunta que eu tenho para vocês é: por que Jesus ele foi chamado de campeão? Ele foi chamado de campeão porque ele se livrou dos inimigos ou porque ele ressuscitou? Por que ele foi chamado de campeão, gente? Porque ele se livrou de todas as pessoas que estavam querendo crucificar ele ou foi porque ele ressuscitou? Bom, nessa aula a gente tratou sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então a resposta é porque ele ressuscitou. Porque quando Jesus ele morreu, muitas pessoas que estavam ali pensaram que Cristo tinha sido derrotado, que naquele momento tudo aquilo tinha acabado. Mas não, Cristo ressuscitou porque a morte dele já era um propósito de Deus. Deus mandou ele para cá, para a terra, para que ele pudesse nos salvar. Então, quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu todos aqueles que estavam fazendo mal à população, tudo enquanto. E foi por isso que Jesus foi chamado de campeão, porque ele ressuscitou. Então, quando Jesus ele ressuscitou, logo após alguns dias, ele subiu aos céus. Mas antes dele subir aos céus, ele fez uma promessa para os discípulos, porque os discípulos estavam muito tristes e estavam bem sentindo muita falta dele. Então, Jesus falou que ia mandar uma coisa para eles. O que era? Foi a chuva que ele falou que ia mandar, que estava bem seco na época, ou foi a vinda do Espírito Santo? Bom, gente, a resposta correta foi a vinda do Espírito Santo, que Jesus falou que o Espírito de Deus iria habitar no corpo de cada um que servia a ele verdadeiramente, iria ser aquele auxiliador, iria ser aquele que ia ajudar as pessoas quando elas precisassem. E esse Espírito Santo, ele vive dentro de cada um de nós até hoje em dia. A próxima pergunta é: como ficou chamado, como ficou conhecido o dia da vinda do Espírito Santo? Ela ficou conhecida como Pentecostes ou Pentateuco? E aí, gente? O dia da vinda do Espírito Santo, ele foi chamado de Pentecoste. Pentecoste é comemorada até hoje, a festa de Pentecoste, onde é celebrada a vinda do Espírito Santo. Então, nós falamos sobre a nossa aulinha Pedras sobre Pedras, que falou sobre o primeiro Marte. Quem foi o primeiro Marte, gente? Será se foi Sebastião ou se foi Estevão? O nosso primeiro Marte na Bíblia, gente, ele foi Estevão. Estevão foi considerado o primeiro Marte que teve. E vem a próxima pergunta: mas o que é um Marte? Um Marte é quem morre apedrejado, ou um Marte é quem tem a morte por conta da sua crença?
Gente, o mártir, de acordo com a Bíblia, de acordo com o dicionário, o mártir é aquele que tem uma morte por conta da sua crença. E foi o que aconteceu com Estevão. Estevão, ele foi apedrejado por conta da sua crença. Ele foi apedrejado porque ele acreditava em Cristo. E quando Estevão foi apedrejado, tinha uma pessoa bem importante que estava lá, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Que a gente vai conhecer, não, que a gente vai lembrar dele daqui a pouco, que foi Saulo. Aí eu pergunto para vocês, onde foi o encontro de Saulo com Cristo? O encontro de Saulo com Cristo, ele foi na estrada de Belém ou ele foi no caminho da cidade de Damasco? Nós lembramos, vale ressaltar que Saulo, quando ele teve o encontro dele com Cristo, ele estava fazendo uma viagem. A gente viu lá na nossa aulinha chamada Um Novo Começo. Ele estava indo atrás de uma carta de recomendação para matar todos os cristãos que ele quisesse, para expor mais ainda. E aconteceu esse encontro dele com Cristo, onde ele ficou cego, onde ele viu uma forte luz e onde Cristo falou com ele, o Senhor falou com ele. Mas onde foi? Bom, gente, esse encontro com Cristo foi no caminho da cidade de Damasco, que a gente lembra que ele vai até na cidade, onde tem um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, que ele ora junto com ele, logo após ele se converte, e ele começa a pregar, ele começa a fazer grandes viagens missionárias. E ele deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar Paulo. Então, a nossa próxima pergunta é: nossa penúltima aula, nós falamos sobre o livro mais importante do mundo, o livro mais lido, o livro mais vendido, o livro mais traduzido. Mas será qual é? Será se a Bíblia é o livro mais importante ou se é o dicionário o livro mais importante do mundo? De acordo com o Guinness Book, gente, que é onde bota os recordes de tudo, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. A Bíblia é considerada o livro mais lido, o livro mais traduzido, e ele é considerado o livro mais importante na vida de cada seguidor de Cristo. Porque a Bíblia é onde a gente tem nosso manual de sobrevivência. É a Bíblia que vai te guiar para que você possa viver uma vida que seja glorificada, uma vida que glorifique ao Senhor. Então a Bíblia ela vai te ajudar a você ser um cristão de acordo com os princípios de Deus. Então, criançada, se vocês foram bem nesse teste, se vocês realmente assistiram às aulas, se vocês entenderam, esse aqui é seu diploma da EBD, onde você vai botar o seu nome, onde você agora está um fera no Novo Testamento. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham absorvido, espero que vocês tenham praticado tudo que foi explicado. Espero que vocês levem esse curso da EBD pelo resto da vida de vocês. Leiam mais a Bíblia, interajam mais com Cristo nesse momento. Estudem cada vez mais o Novo Testamento e vejam as promessas que Deus deixou para a gente, que Cristo disse para a gente. Aprendam como é viver em santidade por meio da Bíblia. Então, eu queria agradecer cada um de vocês que ficaram até aqui, até essa aulinha com a gente. E queria dizer que vocês estão diplomados no Novo Testamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar em contato com o Ministério Infantil, que a gente vai estar dando todo o apoio, dando todo o auxílio. Então, fiquem com Deus. Logo, logo nós estaremos todos juntos. E um grande beijo, tanto da tia Alice quanto de todo o Ministério Infantil. Foi um prazer estar com vocês. Grande abraço e até a próxima.